Boa noite, queridos. Boa noite, estarmos juntos de novo. Beleza, de cabelo novo. Vocês não mudaram muito, não, nem eu. Eva mudou a cor, deixa eu ver o que mais. Flávio está emprestando mais cabelo. Não, que eu olhei de lá. Queridos, que coisa boa estarmos juntos de novo. Estou falando isso porque nós já somos amigos. Né? Somos amigos. Estou ali na casa nova do pastor. Ainda bem que eu não vim antes, nem carregar a caixa. Escapei dessa oportunidade. Mas é uma alegria estar aqui com vocês. E dessa vez nós vamos ter uma conversa um pouco diferente. Né? Nós estamos numa semana especial da escola, né, pastor? Então nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus. Eu quero trazer algo para o seu coração que Deus me falou esses dias, confirmou esses dias, estávamos viajando para outro lugar. E Deus falou muito ao meu coração sobre isso. E eu creio que é um dos princípios que vai ser mais forte nessa época que nós estamos vivendo. Então nós vamos conversar sobre isso de hoje até domingo. Já pensou o tamanho da conversa? Não é? Então, para você não cansar, nós vamos conversar um pouquinho cada noite. Não é? E domingo, que o pastor já me pegou para vir de manhã, nós vamos vir de manhã também. Um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Amém? Amém. Eu queria orar, minha esposa está comigo, Rosana. Eu queria orar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Sempre que eu vou pregar nos lugares, eu digo, irmãos, tem duas verdades que nós não podemos esquecer. Uma, que Deus é bom, e a segunda, que nós não somos. Deus é bom, é verdade. Nós não somos bons, é uma verdade. Por isso nós precisamos muito de Deus. Muito de Deus. Pra você ter uma ideia, a gente é tão ruim que a bondade e a misericórdia tem que seguir a gente. Está na Bíblia. A gente não anda para ela, ela tem que andar atrás da gente. Ela persegue a gente. Né? Eu queria pedir ao Senhor que nessas conversas aqui Deus possa fazer alguma diferença na sua vida. Quero falar um pouquinho nesses dias sobre uma minoria que faz diferença. É sobre isso que vamos falar até domingo. Deus usa poucas e pequenas coisas para mudar grandes coisas. Vamos falar sobre isso até domingo. Amém? Amém. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, estamos nessa semana especial da escola, estamos honrados em poder participar com os irmãos, estudar a Tua Palavra, olhar a Tua Palavra, comer a Tua Palavra. Muito obrigado por cada um que está aqui. Estamos num dia de semana, para muitos aqui, é um sacrifício depois de um dia de trabalho, de lutas e coisas para fazer, compromissos, mas estão aqui, ó Deus, estão aqui porque têm fome, porque amam a Tua Palavra, porque querem ouvir um pouco da Tua Palavra, que possamos ser aqui, ó Deus, uma oportunidade de bênção para essas vidas. Nós oramos, Pai, no Teu nome. Amém. Amém, queridos? Abre aí sua Bíblia em Marcos, nós vamos começar o livro de Marcos. Lá no Novo Testamento, eu esqueci meu óculos e eu estou lendo aqui várias coisas no livro. Ainda bem que a mensagem já veio pronta na mente, senão... Não é? Marcos, no capítulo 6, nós vamos começar daí. A Bíblia esconde um princípio de atuação de Deus muito interessante. Quando a gente vive no mundo, nós precisamos de muito para resolver as coisas. Não é? Você precisa de muito dinheiro para resolver as coisas. Você precisa de muita gente para te ajudar a determinar a hora. Você precisa de muita coisa para resolver algumas coisas. Você precisa de muito estudo para poder caminhar na sua vida. Concorda comigo? Sim. Agora, com Deus é o contrário. Deus precisa de pouco com Ele para mudar o mundo. Isso pode parecer uma coisa simples, mas eu vou te mostrar ao longo desses dias como é importante Deus ter alguma coisa. Não é? Lá no livro de Ageu, no capítulo 2, Deus faz uma pergunta para o seu povo: ficou ainda alguma semente no celeiro? Uma semente. Se ficou uma semente, Deus diz, a partir desse dia vocês vão ter uma colheita. Deus não precisa de muita coisa, Deus precisa de alguma coisa. Percebe isso aí? O que não pode acontecer é Deus não ter nada para poder fazer. Né?
Nós estamos vivendo uma época que o que está em volta não está ajudando. Lá no Brasil, a gente tem acompanhado um pouco da luta de vocês aqui. Ontem, inclusive, partiram para a pedra, né? Ontem, há quanto tempo eu não via português dando pedrada em guarda? Quando que eu pensei isso na minha vida, né? A época está difícil realmente, né? Um povo mais pacífico, né? Se fosse da Espanha, da Grécia, porque eles brigam até quando o cachorro do vizinho morre, né? Mas aqui em Portugal, né? E realmente é porque a pressão está muito grande. Então, o que está em volta não está ajudando. Muitas vezes, quando você olha em volta, você não vai ver o recurso que você precisa. E se você olhar dentro de você, muito menos ainda. Então, você tem que olhar para Deus. Amém? Tem que olhar para Deus. Né? E eu quero mostrar isso para você a partir desse princípio que aconteceu aqui em Nazaré. Jesus vai visitar a cidade dele, era uma aldeia, e lá houve um problema. Eles conheciam tanto Jesus que não acreditaram nele. Eles falaram assim: esse Jesus aqui não é o filho de José? Essa aldeia aqui, Nazaré, tinha mais ou menos 500 habitantes. Mais ou menos. Então, todo mundo conhecia até o CPF de todo mundo, né? Até quanto calçava. Fulano calça tanto, fulano calça tanto, né? Tanto que as pessoas se conheciam. E eles falaram: esse Jesus não é o filho de José, o carpinteiro, não é o que faz móveis aqui, arruma os móveis? As suas irmãs não estão entre nós aqui? Eles falaram: quem ele está achando que é melhor do que nós? Quer dizer, eles achavam que conheciam tanto Jesus que não precisavam acreditar nele. Nós vivemos uma época que todo mundo sabe sobre Jesus. Todo mundo. Você pode perguntar na rua quem é Jesus. Para todo lado você vai ver crucifixo, vai ver Jesus estilizado em madeira, você vai ver cruzes, você vai ver a história de Jesus. Pergunte para uma criança quem foi Jesus, ela sabe. Nós sabemos tanto sobre Jesus, mas se perguntarmos quem realmente acredita nele, é pouca gente. Pouca gente. E aqui nessa cidade aconteceu isso. O fato dele não ser honrado, Jesus fala aí que o profeta não fica sem honra, senão na sua terra. Interessante, quando desonra, limita a fé. Tudo aquilo que você não acredita mais, você passa a desonrar. Já notou isso aí? Quando uma pessoa não acredita mais no governo, ela começa a falar mal daquele governo, né? Quando ela não acredita mais no casamento, ela vai ver o casamento de maneira diferente. Quando não acredita na igreja, lá no Brasil, nós temos agora um grupo chamado Sem Igreja, pastor. E está um grupo tão grande, que já apareceu no último censo. Quem são os sem igreja? Sem igreja é aquela pessoa que tem sua fé, acredita em Deus, tem a Bíblia, faz tudo direitinho, só não acredita na igreja, mano. Não acredita na igreja como instituição, ela acha que tem outros interesses, que não quer mais servir a Deus, quer servir a si mesmo, e algumas igrejas estão dando mau testemunho, então isso reforça essa ideia, não é? Sempre você vai ouvir de alguém que fez alguma coisa errada, e isso reforça essa ideia, e a pessoa então vai cultuar a Deus na casa dela. Então ela abre lá a internet, assiste um culto na internet, tem um pastor que ela gosta, vai ver uma mensagem daquele pastor no YouTube, e ela abre lá um estudo, ela quer estudar sobre a história de Israel, aí ela vai no São Google, conhece o São Google? Aí os adeptos do São Google falam: oh, Google, não é? E aí você estuda Israel, estuda sozinho, você resolve tudo sozinho, o sem igreja. Percebe? Não tem honra. E aí a Bíblia fala, no verso 5, olha o verso 5, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhe as mãos. Eu quero falar esses dias sobre uns poucos. Uns poucos. Eu fiquei impressionado, olha, num ambiente desse, de desonra, ninguém acreditando nele, alguns não só acreditaram, como foram abençoados. Você reparou nisso? Que
todo mundo só lê aqui desonrar Jesus, né? E aqui os textos paralelos, né, de Mateus e Lucas, que contam também essa história, falam que chegaram a levar Jesus para um lugar alto, insinuando de jogá-lo lá de cima. Aí Jesus deu aquela olhada de filho de Deus neles assim. A Bíblia fala isso. Jesus passou no meio e foi embora e ninguém fez nada. Porque Jesus, quando precisava chamar a autoridade de Deus, ele chamava. Alguns guardas foram prender, voltaram amando Jesus. Ninguém prende Jesus, é Jesus que prende a gente. Amém? Ninguém vai prender Jesus numa caixinha, numa história, numa religião, numa igreja, não. Jesus é maior que tudo isso. Nós é que ficamos presos nele. Os guardas falaram assim: nunca ouvimos alguém falar como ele, moça. Nunca. Ele tem uma coisa diferente e nós estamos presos. Aí os homens do Sinédrio falam: até vocês, eu mando para lá para pegar Jesus, vocês voltam presos nele. Um homem ateu foi estudar a Bíblia para montar uma tese de ataque contra os cristãos, e durante 4 anos ele estudou a fundo a Bíblia. Se tornou um pregador do Evangelho. Se tornou depois um missionário. Quando ele foi estudando a Bíblia foi pegando ele. Na minha época de menino, havia um homem que era tão violento, Santoro, que ele não podia ser colocado na cela com outra pessoa, que ele matava aquele outro bandido, amanhecia morto. E um dia os irmãos foram pregar para o Santoro, e um deles estava perto da grade, e o Santoro deu um grito com ele, tomou um susto tão grande que jogou a Bíblia no Santoro. Agora, quem é que vai buscar a Bíblia na terra? Então, o irmão fez uma doação. Ninguém tinha coragem de buscar a Bíblia. E o Santoro começou a ler a Bíblia, tinha que fazer lá dentro, e a Bíblia começou a bater no Santoro. E a Bíblia matou o Santoro. Ele não matava quem ficava lá com ele? A Bíblia matou ele. Se tornou um cristão, recebeu o Senhor Jesus. Por bom comportamento, ele passava a ser liberado no final de semana. Santoro tinha um braço do tamanho da minha perna. E eu lembro, eu era menino na igreja, e nós corríamos o Santoro, porque quando o Santoro pegava a gente, era um terror. Ele me pegava assim pelas costas, fazia assim, e brincava de avião com a gente. Então alguém gritava: Santoro! Corria todo mundo. E um dia eu não tive tempo de correr e senti aquela mão delicada nas minhas costas. Te peguei. O matador tinha mais de 20 marcas no revólver dele de assassinato. Ele roubava uma casa e matava todos, assim, punha um de frente assim do lado do outro, executava a família para não ter testemunho contra ele. E ele tinha tanto prazer em matar que ele marcava no revólver cada pessoa. Então tinha mais de 20 marcas registradas só no revólver dele. Né? Santoro agora brinca com crianças. Depois se casou com uma missionária da igreja, fizeram um trabalho lá no interior do estado que eu moro no Brasil, Minas Gerais, durante muito tempo, até que o Senhor o levou. Né? Uns poucos. Interessante, eu quero falar um pouco sobre isso, como alguns, no meio de toda aquela confusão, puderam crer e ainda ser abençoados. Percebe isso? O desafio de Deus é nós, no meio da desonra, no meio de uma época que inviabiliza, não deixa Deus fazer, não é? Quando você olha em volta, você fala: cadê? Onde está Deus? No meio disso tudo, alguns, Jesus viu uma coisa diferente nele. Porque Jesus impôs as mãos sobre ele. Não é isso que o texto fala aí? E é interessante que só Marcos retrata isso. Porque Marcos, você lê Mateus e Lucas, ele não fala, só fala que Jesus foi desonrado, ele estava com seus discípulos, eles viram isso, e Marcos ouviu isso de Pedro, e Pedro era muito sensível a essas coisas. E aqui fala que somente os poucos foram tocados. Note bem que sempre Deus vai buscar uns poucos. Estou só fazendo uma introdução hoje, tá?
uns poucos. Tem alguns poucos na Bíblia que eu podia falar. Noé e a sua família. Somente 8 sobreviveram ao dilúvio. Os 3 amigos de Daniel, que enfrentaram a fornalha, não é? Todo mundo com medo. A situação era para todo mundo se submeter. O rei colocou uma realidade dura e falou: olha, agora é assim, ou você se submete, ou você vai morrer. E aqueles 3 jovens falaram: nós não vamos submeter a isso não. O rei mandou aquecer a fornalha, e parece que quanto mais a gente quer servir a Deus, mais quente o negócio fica. Você já viveu essa experiência? Agora eu vou amar o Senhor aqui. Aí parece todo o inferno. Olha para aquele cantinho e fala: é ali, gente. Pega demônio que estiver de folga, pega demônio que está estudando, para tudo. Começa a cheirar enxofre. Sabe? Tem uma expressão no Brasil que fala: quanto mais eu tento resolver, mais assombração me aparece. Mais fantasma aparece. Uma expressão brasileira dizendo: quanto mais eu tento resolver, mais coisa aparece. Nós estamos vivendo uma época que não adianta só você não fazer a coisa errada. Está difícil fazer a coisa certa. Parece que hoje até a coisa certa está raro, está difícil. Está todo mundo fazendo a coisa assim, não é? Então aqueles 3 jovens se posicionaram. Podia falar sobre os 120 que perseveraram quando a bênção ia vir sobre eles. Jesus foi para o céu e falou: olha, fica na cidade, fica em oração, porque algo grande vai acontecer. Era o início da igreja, que é a festa conhecida hoje como Pentecostes. 500 foram orar. Interessante que no início da oração tem sempre muitos. No final da oração tem poucos. Só 120 estavam no final, e esses 120 foram abençoados com o trabalho do Senhor. Eu podia falar sobre esses 120. Tem tanta história na Bíblia que você vê que Deus escolheu o pouco. Então isso acaba com uma desculpa na nossa vida, como você diz: Senhor, eu precisava ter mais para poder fazer. Deus fala: não quero que você tenha mais. Eu quero que você ponha na minha mão o pouco que você tem. Jesus estava no templo e uma mulher foi dar uma oferta. E Jesus ficou impressionado com ela, ela deu o que ela tinha, só 2 moedinhas. Os discípulos ficaram constrangidos, porque logo depois dela vieram os ricos e deram também, e Jesus disse que ela deu mais do que eles. Note bem, ela deu pouco. Mas por alguma razão, a maneira como aquele pouco foi dado, para Jesus foi mais do que os outros deram. Um pouco. Então nós vamos conversar até domingo sobre uns poucos que fizeram fé. E hoje eu separei 2. Convidei especialmente, eles vieram. Não é? Eu quero abençoar você. Primeiro eu convidei 2. Josué e Caleb. Abre aí a sua Bíblia em Números, no capítulo 14. Nós estamos caminhando juntos, gente? Amém? Amém. Está dando para entender aí ou quer que eu pregue em russo? Posso pregar em russo, você não vai entender nada nem eu. Eu separei aqui para essa introdução dois momentos da Bíblia em que esses poucos que eu vou comentar com você mantiveram a vontade de Deus operando na história do seu povo. Entendeu? Então nós vamos frisar, não Deus pegar um pouco para transformar o muito, mas Deus pegar um pouco para manter tudo funcionando. Olha, talvez você não tenha ideia, mas às vezes uma palavra faz tudo funcionar, ou uma palavra pode acabar. É ou não é verdade? Não é? Números 13 e 14, eles estavam num vale, assim, na fronteira com a Palestina. Era um lugar da terra prometida na época. E eles chegaram nesse vale, um vale imenso, para você ver, mais de 3 milhões de pessoas, 2, 3 milhões de pessoas chegando, né? Tem que ser um vale grande.
das famílias. E ali, eles precisavam ver aquela terra. E Moisés, então, que era o líder, chamou um príncipe de cada uma das 12 tribos. E esses 12 fizeram a primeira viagem a Israel. Parece que o negócio é tão bom que até hoje o pessoal continua indo a Israel. Né? Só que o povo hoje está mais caro, eles vão uma semana, 2. Eles foram 40 dias. Tá certo que eles não foram de avião, eles foram a pé mesmo. Né? Ou a cavalo, não sei. E eles durante 40 dias andaram em toda a terra de Israel. Toda a terra. Né? Aquela terra que seria Israel. E havia alguns problemas. O primeiro problema é que entrando por Cades Barneia, você pega um corredor assim, que tem um vale chamado Vale de Escol. O Vale de Escol, onde plantavam uvas, eram cachos tão grandes que precisavam 2 homens para carregar um cacho. Mas ali não era só a uva que era grande, as pessoas também. Ali moravam gigantes. E já pensou você entrar numa situação nova e dar de cara com coisas grandes contra você? Aí eles desanimaram. E aí eles foram olhando o resto da terra e viram que era uma terra muito protegida, com cidades com muralhas. E um povo muito mais evoluído do que eles. Quando a gente lê na Bíblia, a gente sempre que lê na Bíblia põe a gente na melhor posição. Sempre. Se você vai ler uma história na Bíblia, você nunca vai ser a parte ruim da história. Nunca. Eu notou isso? Só eu que faço isso. Deixa eu dar um exemplo, né? Sempre o exemplo que eu dou. Você lê a história do bom samaritano, um homem foi assaltado e o bom samaritano o socorreu. Você é quem? Hein? Quero apresentar para vocês o samaritano. É ou não é? Estava o fariseu e o publicano orando no templo. O fariseu orou cheio de soberba e o publicano orou humilde. E o publicano voltou abençoado. Eu, o publicano. Você nunca vai ser o fariseu que ora errado. Você nunca vai ser o assaltado da história. Você nunca vai ser o ladrão na cruz que vai para o inferno. Você é sempre o ladrão que na última hora lembra-te de mim, Senhor. Não é? Que ele foi tão esperto que até virou um bom ladrão, como se isso existisse. Então nós temos essa tendência na história, né? De ler. E a gente pensa então que Israel, quando chegou com seu exército valoroso do deserto, né? Os alentejanos da Palestina, né? Olharam e falaram: não, os poderosos chegaram. Que será de nós? Do Alentejo. Você está muito enganado. Israel invadindo a Palestina seria mais ou menos como o Equador invadindo a Alemanha. Percebeu a diferença? A Palestina era o primeiro mundo, cara. Sabe? E eles ficaram espantados com aquilo. Falaram: olha, isso é muito para nós. Nós não damos conta disso, não. É uma realidade muito forte. Eu venho de uma realidade menor. Eu venho de uma história diferente. O que eu aprendi foi diferente. Eu venho do deserto, são 400 anos pisando tijolo e lama. Eram 400 anos de escravidão. Eles não tinham herança, não tinham nada. Pais nasceram e morreram escravos. Os avós nasceram e morreram escravos. Os bisavós nasceram e morreram escravos. Toda a história que eu tenho da minha família, dos últimos 10, né, 8, 10, são tudo escravos. E agora nós vamos ocupar a terra desse povo. Aí eles chegaram e deram o relatório. O relatório podia resumir numa frase: não vai dar certo. A ideia é boa, mas não vai dar certo. E eles deram um relatório assim, coerente, né? Olha, primeiro, eles são grandes, mas eles estavam com medo
medo. Então eles aumentaram a coisa, né? A muralha vai até o céu. Se todo mundo está com medo, aumenta. Não é? É uma terra difícil de plantar. Não é uma terra fácil assim, vai plantando. Eles eram criadores de gado. Era o povo que vivia de plantar e colher. Era uma coisa mais simples. Eles falaram, o que a gente sabe fazer, lá não tem jeito. E ele estava correndo a notícia e Deus falou, ó, o céu não vai entregar mais pão de manhã não. Porque no deserto funcionava o sistema de delivery. Made in céu. Todo dia de manhã você podia sair, o pãozinho estava lá, na porta. E Deus falou, a hora que entrar na terra prometida, acabou o pãozinho do céu, agora vai ser pãozinho da terra. Tem que plantar e tem que colher. Eles falaram, esse negócio não vai dar certo. Nós estamos acostumados assim com Deus pondo na boquinha da gente as coisas. Então todas essas mudanças assustaram. Olha, eles são muito grandes, a terra realmente tem umas coisas interessantes, mas não dá para nós. 2. Josué e Caleb. Aí no capítulo 14. A partir do verso 6. Pastor Luiz, lê para mim, por favor. Estou igual batimento aqui. Pode ler aí do 6 até o 8, por favor. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Olha que interessante. Uns poucos olharam duas coisas. Os outros olharam só outra coisa. Eu vou te mostrar. Josué e Caleb viram a terra que Deus prometeu e viram Deus que prometeu a terra. Não é isso que eles falaram? A terra é boa. E se Deus se agradar de nós, vai nos dar essa terra. Olha só, eles olharam a terra e olharam para Deus. Os outros 10 olharam o que tinha na terra e não olharam para Deus. Deixa eu repetir isso para você. Se você começar a olhar em volta o que está acontecendo, tem isso, tem aquilo, Deus fala, eu sei que tem tudo isso, mas só olha isso. Eu não consigo, Deus, eu não consigo. Eu tenho que ver isso, ver aquilo, você sabe que eu vejo tudo. Eu tenho que tomar conta de tudo. Eu tenho que saber tudo. Deus fala, não, você precisa saber só o que eu prometi te dar. Sabe o que é isso? A gente perde a simplicidade. Esses poucos aqui, Josué e Caleb, olharam com simplicidade e falaram, gente, é essa terra que Deus deu, Deus vai dar um jeito. Mas o povo ficou com raiva e pegou em pedra para jogar nele. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a pessoa agachar na sua frente, vai fazer uma das duas coisas. Ou ela vai orar por você, ela vai pegar a pedra para jogar em você. Então, é bom você não vai se acreditando que tem joelho na sua frente, não. Né? E aqui, olha, eles ajoelharam para pegar a pedra e para jogar nos dois, e na hora que eles iam ser apedrejados, a glória do Senhor apareceu. E Deus falou, quer saber de uma coisa? Só vai entrar Josué e Caleb. Os outros não acreditam, então não vão entrar. Uns poucos mantiveram a promessa de Deus. Se não houvesse Josué e Caleb, ninguém ia entrar. Como é que ia fazer? Deus teria que dar outro jeito? Mas esses poucos são aqueles que mantêm o foco no que Deus falou que ia fazer e no Deus que vai fazer. Se você quer ser um dos poucos que vai entrar numa nova realidade, seja ela difícil ou não. Tem realidade que é muito difícil, Pedro. Muito difícil. Sempre que eu me lembro de Pedro andando sobre as águas, eu me lembro disso. Você acha que é fácil, vai andar sobre as águas.
Era tudo diferente, né? Tudo diferente. Mas Pedro acreditou que se Jesus chamou para andar sobre as águas, ele ia andar sobre as águas. Simples assim. Enquanto Pedro foi simples, ele andou sobre as águas. Quando ele começou a pensar, a Bíblia fala assim: mas Pedro, ouvindo o vento e vendo as ondas, começou a olhar. Teve medo. Quando ele teve medo, afundou. Né? Quando ele teve medo, por quê? Porque ele deixou de olhar para Jesus, deixou de olhar para o que Jesus falou. Começou a olhar em volta. Aí Pedro começou a pensar: ninguém anda sobre as águas. Tem alguma coisa errada aqui. Glu, 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 glu. Uns poucos. Deus precisa de uns poucos que acreditem que Ele é capaz de fazer o que prometeu. E que em vez de olhar as dificuldades para frente, olhe o tamanho da promessa. Amém? Amém? Porque a Bíblia diz que quem fez a promessa é fiel. Então, nossa confiança não está na promessa, está em quem fez a promessa. E sempre a nossa confiança não está na promessa, mas em quem fez a promessa. Né? Imagine o maior bandido aqui de Portugal prometer emprego para você. Você fala: não quero a sua promessa. Não quero que você cumpra a sua promessa. Você fala: não, mas se a gente for preso junto, a gente vai dividir a cela junto. Não. Eu quero uma promessa de emprego, mas de outra pessoa. Percebe isso aí? Então não é a promessa que vale, quem fez a promessa que vale. Você quer ser um desses poucos? Quer ser Josué e Caleb? Peça a Deus para resgatar a simplicidade na sua vida. Fala: Senhor, eu sei que não é fácil. Você acha que Josué era ingênuo? Era uma pessoa sem cabeça? Josué era um guerreiro, liderava o povo na luta do deserto. Josué viu aqueles gigantes primeiro que os outros. Ele era um guerreiro. Ele percebeu as muralhas antes dele. Não é uma questão de ser uma pessoa que... Não, irmão, você, dentro de você, sabe da luta, mas quem olhar para você vai te ver em paz. Prometi ao pastor que ia falar a síndrome do pato. Você já viu um pato na lagoa? Já viu na lagoa um pato? Quem já viu? Olha, a sensação que é a coisa mais gostosa do mundo, não é? Não é a sensação? Fala a verdade. Hein? Você olha o pato assim. É tão delicado que até uma valsa. O cisne. Mas, meu irmão, se você colocar uma câmera debaixo d'água, você vai ver as perninhas dele. Eu li isso, achei interessante. O crente é como um pato na lagoa. Quem olhar para você e falar: que vida boa, olha que descer como essa pessoa, olha que tranquilidade, aí Deus está vendo os outros perninhos. E só você sabe como é que estão as perninhas de baixo. Sabe quando alguém vira para mim e fala assim: ai, pastor Zé, eu queria ter a vida que você tem. Eu falo: espera a câmera submarina. Espera a National Geographic fazer todo o documentário. É a síndrome do pato. Quem olha para você e fala: puxa, você é tão feliz, né? É só você que sabe o preço que você paga. Quem olha as coisas de Deus tem que olhar como um pato na lagoa. O preço é o pato que paga. Mas ninguém precisa saber. Não fica mergulhando tudo com as terrinhas para fora. Entendeu? As pessoas, então, o pato acrobata, né? O pato de circo. É só chegar alguém que ele mergulha para dentro. E todo mundo vê como ele sofre, mas eu sofro, meu Deus!
Deus ver. Ele é isso. Deixa Deus ver. Porque debaixo d'água, muitas vezes só Deus vê. A síndrome do Papa. Falei isso num acampamento há um tempo atrás. Tem uma irmã agora, toda vez me manda e-mail com um patinho embaixo. A luta dela. E aí eu vou falar, já sei, patinha de Jesus. 1 Reis, capítulo 19, é outro grupo que eu quero apresentar para você. 1 Reis 19. Vou conseguir ler mesmo, o pastor me ajudar. Eu esqueci o pastor lá em casa. 1 Reis 19, versículo 18. Pastor, me ajuda aí, pastor que enxerga. 18 até? Não, só o 18. Só o verso 18 do capítulo 19. Deixa a história eu vou contar agora. Capítulo 18, né? Não, 1 Reis 19, 18. Desculpa. Também eu fiz ficar Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Coisa fantástica isso. Em Israel começou a haver uma coisa terrível na época de Elias. O rei chamava-se Acabe. Espero que você não acabe como ele. E para complicar a sua vida, ele fez um casamento político com a filha de um sacerdote. Ela chamava-se Jezabel. E ela trouxe o culto, que seu pai era sacerdote, Sidônio, o culto a Baal. O culto a Baal era um culto muito parecido com o culto ao Deus de Israel. Baal era chamado pai, ele era aquele que trazia a chuva para a colheita, e era uma expectativa muito parecida com o que Israel tinha com Deus. Percebe isso aí? Não é? Então era muito parecido. Era um povo que plantava, e quem planta precisa da chuva. Eu estava na casa de um grande fazendeiro do Brasil, plantador de soja, no interior, no Mato Grosso, no centro do Brasil. Fui pregar lá, que eu hospedava na casa dele. E ele me mostrou a plantação de soja, assim, de perder de vista, e eu falei, qual é o segredo para uma boa colheita? Ele falou 3. Primeiro, uma terra bem adubada, bem trabalhada, uma terra bem trabalhada. Segundo, uma boa semente. Ele falava assim com o sotaque do sul lá do Brasil. Eu falei, terceiro, para olhar para o céu. Porque se não chover, não adianta a terra, não adianta a semente. Então, você pedir a um Deus que traga chuva. Um Deus que é como o seu pai. Por isso, Deus usa o profeta e fala assim, olha, Baal não é teu marido, Israel. Eu sou teu marido. Deus fala, como quem diz, olha, Baal não tem aliança com você. Baal, ele pode parecer que vai cuidar de você, mas realmente quem vai cuidar e tem aliança sou eu. Né? Então, como esses cultos eram parecidos, acabou começando uma confusão em Israel. E eles levantavam assim um altar para Deus e outro para Baal. E acabou ficando uma coisa comum. Sabe como é que é? Aí eu vou no culto a Deus e depois eu passo no culto de Baal. Isso começou uma confusão na cabeça do povo. E Deus levantou o profeta Elias para poder resolver isso. Por isso Deus falou, olha, até que resolva o negócio é 3 anos sem chuva. 3 anos sem chuva. Então, vai chamar Baal, chama quem você quiser, não tem chuva. Seca. E Deus queria confrontar Baal, não era o Deus da chuva? Ele não é tão poderoso. Então manda avisar Baal que durante 3 anos não vai chover. Aliás, 3 anos e meio. Que agora aborreceu. E realmente aqueles anos não choveram. Você imagina poucos meses de seca, o que já causa. Imagine 3 anos e meio sem chuva. Quem vive da terra. Imagine o grau de pobreza, de tristeza. É ou não é? E aí o povo ficou apavorado. E Elias falou, olha, vamos resolver isso então. Chama os profetas de Baal. 450 profetas. E Elias marcou um encontro com ele num monte, não é? E disse,
disse, olha, vamos lá em cima no monte, e nós vamos fazer um altar para Deus e um altar para Baal. Chama o povo todo. O Deus verdadeiro vai mandar fogo do céu e vai consumir o altar. Pronto. E aí, eu fico impressionado porque os 450 profetas acreditaram que Baal mandaria fogo. Eles ficaram chamando Baal e começaram a se cortar para sensibilizar o Deus. Eles acreditavam mesmo, irmãos. Como o engano toma as pessoas. E aí Elias falou, olha, grita mais alto, quem sabe ele é surdo. Ou quem sabe Baal esqueceu de vir. Nada de Baal, nada de Baal. Aí eles desistiram, Elias colocou o altar, e Deus mandou fogo do céu e respondeu. Aí o povo definiu, tchá! É Deus, Baal não é nada! Mataram os 450, foi uma confusão. Aí Elias subiu, a chuva voltou, ótimo. Elias falou, agora a coisa está resolvida. Aí no outro dia, quando ele ligou o celular, tinha uma mensagem da rainha para ele. Ontem eles morreram, hoje é você. Para não ter dúvida, desligou o celular e correu para uma área onde o celular não pegava, o mais longe possível. Até que ele ligou o celular para fora de área. Ele falou, é aqui que eu vou ficar. Saiu agora essa. Essas coisas eu não consigo pensar antes. Aí ele ficou livre do servo dele, que quem está mal, primeiro quer ficar sozinho, segundo, ele não quer que ninguém saiba onde ele está. E o servo podia contar, então não quero ninguém. Não quero ninguém. E ele ficou muito triste, sentou debaixo de uma árvore assim, falou, Deus, pode me matar que o negócio não funcionou não. Eu fui lá em cima, desceu o fogo do céu, veio chuva, aquela complicação, eu fui no limite. Só eu sozinho nessa coisa toda. Parece que é com a gente, né? Ninguém quer nada, só eu aqui quero alguma coisa. E aí, ele falou, me mata. Ele falou, não, você vai morrer de comer. Fez uma comida boa para ele. Ele comeu. Ele falou, agora dorme de novo, você está cansado. Dormiu, pode, come de novo. Uma experiência interessante essa comigo, né? Eu nunca tive uma dessa, um homem dorme, deve ser interessante. Pessoal assim, toma, vai, levanta, vai lá de novo, fica bem, toma na cabeça, toma outra. Eu também tenho essa do pomidoro. O negócio estava tão bom, gente, aquela comida foi tão boa que ele andou 40 dias e 40 noites no deserto. Comida do céu é diferente. Não é? Chegou numa caverna e falou, é aqui que eu vou esconder. E Deus mexeu com ele e mandou ele sair da caverna. Ele falou, Elias, o que você está fazendo aqui? O negócio não acabou não. Por que você vai para o mato, vai para o deserto, larga o moço, tira o seu desliga o celular? Como é que é? Elias falou, Senhor, esse povo não quer nada. Ele estava entre Baal e o Senhor, eu fui lá, obedeci, confrontei. O Senhor viu no outro dia? Foi nada, não adiantou nada. A expectativa de Elias era que no outro dia tudo ia ficar resolvido. Não é? E no outro dia estava tudo pior do que antes. E ele falou, o negócio não funciona, ninguém quer saber de nada. Eu falei, presta atenção, Elias. 7.000 estavam naquele monte, mas não tinha dúvida sobre Baal. Não tinha dúvida. Nem todo mundo que estava naquele monte, Elias, estava em dúvida. Eu tenho 7.000 que não dobraram o joelho para Baal, nunca tiveram dúvida. Elias falou, isso tudo? É. Então volta, Elias. Você não está sozinho. Deus tem uns poucos que não se dobram para Baal. Nem beija Baal. No meio da luta, aí que ele fica mais forte. Quem anda com Deus tem uma coisa interessante. Quanto mais sofre, mais crente fica. Não bate não, vai ficar pior. Né? O faraó
resolveu perseguir Israel. Aí que nascia israelita. Falava, não sei que povo é esse, quanto mais eu oprimo, mais ele fica forte, mais nasce. Quem anda com Deus, quanto mais luta tem, mais forte fica com Deus. É uma coisa estranha falar isso, mas é verdade. Você sabe por quê? Porque você vai desiludindo as pessoas, vai desiludindo a vida, e vai ficando mais forte com Deus. Essa vida ilude a gente, sabia? Tudo é aparência, né? Você vai num lugar assim, você vê, oh, um dia eu vou conhecer esse lugar. Aí você vai lá com ele e fala, conheci. Você reparou isso? O meu sonho é ir não sei aonde. O dia que você vai lá e fala, eu fui lá. E aí? É bonito. Agora eu quero conhecer outro lugar. Já viu como é que a gente é? Sabe por quê? Porque esse mundo é aparência. Aparência. Quando eu era menino, meu sonho era ser trocador de ônibus. Como é que fala aqui em Portugal? Não tem, aqui não tem. Não tem? Não tem trocador, né? Quem cobra. Eu vou chegar lá. Aí, porque lá no Brasil, tinha, na minha época, ainda tem, você entra no ônibus, aqui como é que é? Passa lá o cartão? Sim. É assim? Tá, no Brasil não é assim não. Você entra, tem uma roleta assim, e o rapaz sentado lá. E você paga para ele e passa na roleta. Se você não pagar, a roleta... Então esse rapaz estava recebendo. E eu era criança, sabe, Gonçalo? Eu vi aquele rapaz sentado naquela cadeira alta. Eu falava, que isso? Um dia. Aí eu cresci um pouco mais, meu sonho mudou. Eu queria ser o chofer do ônibus. Eu achava demais aquele cara com aquele volante imenso. Rapaz, como ele fazia aquela coisa imensa e todo mundo tinha que esperar ele, né? Ele que abria a porta, sabe? Aí eu fui crescendo mais, fui tendo outros sonhos. Eu acho que vou morrer sonhando. Porque esse mundo é aparência. Você sonha ter uma coisa, né? Você tem que falar isso, é? Meu sonho é ter filho. Aí tem, não dorme mais. Vive doente. Puxa todo lado ruim da família. Lembra a avó que ninguém gostava? Sabe como é? Aí é pequenininho, vive doente, você não dorme. É grande, sai pra rua, você não dorme. Porque tudo nessa vida é... Se você for um dos poucos que só dobra o seu joelho para Deus e não beija Baal, você vai renovar os Elias que estão dizendo. E nessa hora Elias falou, é assim, o negócio é assim? É. Então tá. Então desce Elias, chama Eliseu no seu lugar, consagra outro rei, tô indo. Está comigo. Eu vou. Tem 7.000. Quando você olha, esses 7.000 não fizeram nada. Nada. Só ficaram fiéis. E sabe o que aconteceu? Os Elias continuaram trabalhando. Se você for um daqueles firmes, você vai motivar quem está fazendo. Porque ele vai olhar para você e falar, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena continuar. Eu não estou sozinho pregando para ninguém. Alguém está em mim. Eu ouvi a história de um homem, quero terminar contando essa história para você. Foi chamado por Deus para abrir uma igreja. Estava ele, a esposa e os filhos, 2 filhos pequenos, 3. Ele alugou uma salinha e era um lugar muito difícil, muito difícil. E ele pregava todo domingo só para a família. Quer dizer, não podia repetir a ilustração, não podia repetir a mensagem, nem fazer apelo, porque já tinham vindo em todos os apelos. Possível.
8 meses ele pregou para a família. Você sabe o que é isso? Só os filhos e a esposa. Ninguém entrava. Ninguém ia no culto. Ele chamava as pessoas um lugar muito difícil. Muito difícil. Aí sabe, Fernando, um dia ele chamou a família e ele estava já esgotado. Acabou o culto domingo, ele pregou para a família de novo. Ele falou, olha, quando ele ia terminar o culto, ele desabafou. Ele falou, olha, hoje é meu último culto aqui. Não deu certo isso, achei que era de Deus, mas não era. Nós vamos encerrar hoje. Nessa hora, um homem levantou na porta e falou, não, você não vai fazer isso não. Era um mendigo que ficava na porta. E ele ouvia toda. Ele falou, não, o senhor não vai parar de pregar não. Como é que eu vou fazer? O senhor continua. E a partir daquela vida, a igreja começou a receber outras pessoas e a obra cresceu. Tinha alguém que ele achou que não ouvia. Mas o mendigo falou, eu fico sentado aqui todo domingo. Vem para cá e fico sentado aqui fora ouvindo. Quem vai falar para mim agora? E ele entrou, recebeu Jesus, e a partir daquela vida começou um trabalho. Depois outros vieram e a obra do Senhor cresceu. Alguém está ouvindo. Vou repetir para você? Alguém está ouvindo. Feche seus olhos. Vamos conversar sobre isso até domingo? Vamos. Amém? Uns poucos. Uns poucos. Pouca gente. Mas faz diferença. Amém? Ó Deus, eu espero do fundo do meu coração que o céu olhe para nós como um desses poucos. No meio de uma Nazaré que desonra e é incrédula, ter a coragem de olhar o Senhor, querer ser abençoado e receber a bênção. Eles enfrentaram, esses poucos aqui, enfrentaram o que estava em volta, enfrentaram o conceito dominante e foram abençoados. Josué e Caleb acreditaram e entraram. 7.000 mantém os Elias profetizando no meio do povo de Israel. Sejamos, ó Deus, desses poucos, que não vão desistir. Apesar de tudo em volta ser contrário, uma pressão que esmaga a gente, um dia o Senhor vai olhar para nós e vai mudar a nossa sorte. Porque Deus tem um dia marcado para mudar a sorte de todo aquele que é fiel. Dá-nos força para chegar até esse dia, Senhor. E não desistir. Abençoa essas conversas que teremos, esse estudo que estamos fazendo sobre a maneira como o Senhor trabalha no pouco. E fala mais ao nosso coração até domingo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém.